Olá, gigantes! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você acessa o nosso canal para assistir a Academia de Gigantes. Ao meu lado, a minha amiga, a jornalista Paula Azar. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, Pedro? Tudo bem. E tem novidade para os nossos gigantes, não é? Que é o prêmio Gigantes do Ano. Gigantes do Ano, o ano que vem você não pode perder. Você tem que se inscrever, não fique fora dessa. Olha, você pode se inscrever através do nosso site www.academiadegigantes.com.br e lá você vai ver prêmio Gigantes do Ano. Vai lá, se inscreve. Se você conhece alguém que tem uma história incrível, alguém que é um gigante, que merece um prêmio, vai ser muito bacana conhecer a história dessa pessoa. O prêmio vai ser realizado lá em Portugal, em abril de 2025, e vai premiar os maiores nomes de todos os países de língua portuguesa. Então vai ser uma honra conhecer e saber quem são os premiados dos Gigantes do Ano na Academia de Gigantes. Procure saber como é que você pode participar, porque você pode participar. Entra no nosso site e dá uma olhada. E Paulinha, quem é o nosso gigante de hoje? Olha, mas antes de falar do gigante de hoje, eu tenho uma pergunta. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Já se pegou pensando nisso? Você quer saber o teu futuro? Quem é que não quer saber o seu futuro? Pois é, vamos falar com o vidente e paranormal Eduardo Scafon. Ele fundou a primeira instituição religiosa de bruxaria no Brasil, a Wicca Eleusiana. Olá, Edu, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite, obrigado Paula, obrigado Pedro, um prazer estar aqui com vocês, viu? Eu quero que primeiro você conte pra gente que além do Instituto você joga tarô e lê mapa astral. Aonde você descobriu que você tinha esse dom? Então, isso surgiu na infância, né? Eu sempre tive uma sensibilidade que eu achava um pouco diferente, né, das pessoas, porque às vezes me vinha em mente o que elas estavam pensando ou o que iam me perguntar. E eu não sabia muito bem como lidar com isso, principalmente quando eu interagia com energias mais densas e mais complicadas, né? Então, às vezes você ficava sabendo de alguém que faleceu e a minha cabeça ia até o momento que isso aconteceu, quando a pessoa desencarnou, e principalmente quando eram situações assim de homicídio ou que envolvia agressão, violência, eu conseguia perceber o que a pessoa tinha passado nos últimos momentos dela de vida. E num primeiro momento eu pensava que era a minha criatividade, criando isso, né, e jogando contra mim. Mas muitas vezes eu sentia uma queda de pressão, começava a suar, então tinha efeitos físicos que envolviam tudo isso. E aí eu fui buscar em religiões, né, para ver se alguma tinha uma resposta. Então, até eu chegar na conclusão que era uma paranormalidade, que eram dons, né? O pessoal fala dons, eu prefiro falar talentos, habilidades, né? Extrasensoriais que a gente tem, porque eu não vejo como um dom, eu acho que é uma coisa normal, não tem essa coisa de pessoas escolhidas, é algo que a gente tem, que se a gente lapidar, você vai desenvolver, né? Uns têm a mais, outros Todo menos, mundo tem? mas todo mundo tem alguma habilidade aí paranormal. Então começou nessa fase, principalmente, assim, eu notei isso um pouco mais forte por volta dos 15 anos, 16, mas assim, era muito incômodo na verdade. Você se assustava, Edu? Bastante, eu ficava incomodadíssimo, me assustava muito. E em paralelo a isso, eu sempre tive um interesse muito grande assim, por ocultismo, eu não acreditava que a gente vinha aqui só para passar por experiências humanas e acabou, sabe? Morreu, acabou. Para mim tinha os espíritos, forças entre os céus, né, e a terra que a gente desconhece, né? E eu sempre tive esse interesse, mas eu tinha um pouco de medo também nessa época, eu confesso. Então eu tinha muito medo de fazer rituais sozinho, de dormir com a luz apagada, até porque como eu via coisas, né? Então para mim assim o escuro era terrível. Eu precisava dormir assim, cobertor ali cobrindo a cabeça, né? E às vezes deixava a TV ligada, alguma coisa, abajur, luz do corredor, frente ao quarto. Eu não dormia de luz apagada. Então foi todo um processo para eu aprender a lidar com isso, né? E aí nisso foi surgindo o tarô, né? Astrologia, a magia, cada coisa ao seu tempo, né? Mas foram surgindo e estão aqui até hoje. Você vê espíritos, Edu? Eu vejo espíritos,
mas não como eu estou te vendo. Então eu consigo diferenciar muito bem o que é um espírito e o que é uma pessoa. As confusões assim só acontecem, por exemplo, se à noite, né? Hoje não, mas antigamente à noite, por exemplo, na estrada, dirigindo, você via alguém correndo com tudo assim, atravessando a estrada. E às vezes eu pensava, foi espírito, porque você vê um vulto passando rapidamente. Então eu tinha dificuldade nesse contexto de perceber. Mas assim, quando aparece diante de mim, assim dá para ver claramente, porque aparece como se fosse uma aquarela. Então eu vejo que é uma imagem projetada e ela vai se projetando aos pouquinhos e ela não se mexe como a gente se mexe, não vira a cabeça, não pisca os olhos. Então é como Ela se tem fosse... uma forma. Isso, ela cria uma forma, é como se fosse uma energia que cria uma forma e aí eu consigo identificar se aquela pessoa tinha cabelos curtos, compridos, se era loira, se era ruiva e eu vou falando essas características, como eu estou vendo o rosto, se tem barba, se não tem, e aí a pessoa prontamente ela consegue identificar, é minha tia fulana, é meu avô, né? Mas assim, você percebe, porque como não tem essa movimentação, né, e é uma imagem que aparece e fica estática, então dá para perceber. E aí vai acontecendo uma comunicação telepática com esse espírito. E por que eles aparecem, Edu? Tudo bem, a primeira vez que você viu deve ter te dado um susto. Como é que você foi lidando com isso? E qual é o motivo para um espírito aparecer para você, assim? Primeiro eu queria que não aparecesse, né? Quando eu comecei a ver, eu queria parar de brincar com isso, porque para mim, né, modo de falar, né, mas assim, para mim era incômodo, porque eu tinha medo, né? Eu pensava que aquilo podia me causar algum problema. Hoje em dia eu penso que é muito melhor lidar com os espíritos do que com gente, porque gente pode nos causar mais problemas do que espírito. Mas isso porque a gente está todo mundo encarnado. Então, por exemplo, uma pessoa quer fazer uma violência contra você, ela te causa um dano ali na hora, que pode ser letal. Agora, os danos causados por um espírito, eles demoram para poder se manifestar no seu corpo. Então, por exemplo, o espírito pode colaborar para uma pessoa ficar doente, para uma pessoa ficar deprimida, para uma pessoa, de repente, se drogar, beber. É isso que eu ia falar, mas eles podem virar obsessores, né? Exatamente. E podem te conduzir também a estar no lugar errado e na hora errada, da onde vai acontecer alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que eles também podem fazer o mal, né? Podem, assim. exatamente. Tirar a sua atenção, mas se você trabalhar de algum modo, assim, seu fortalecimento, né, psíquico, espiritual, isso fica um pouco mais difícil de acontecer, né, deles conseguirem exercer isso, né, diante de você, porque Trabalhar como, Edu? Buscando uma aproximação de uma espiritualidade que possa te proteger. Porque do mesmo jeito que tem essa espiritualidade nociva, né, tem uma espiritualidade que também é positiva, né, protetiva, e aí a gente consegue recursos para a gente se proteger. Agora, já das pessoas não, né? Você está na rua, pode acontecer alguma coisa, né? Tá tudo tão perigoso. Então eu costumo dizer que com o espírito é um pouco mais tranquilo de você lidar do que com gente. Então eu fui perdendo esse medo, né, dos espíritos pouco a pouco e fui condicionando também quais seriam os momentos disso acontecer. Não queria que acontecesse no mercado, na rua, no trânsito, e hoje não acontece. Você não tem nenhum insight, assim, de repente você vê uma coisa... Tem, isso tem, mas não é nada que me atrapalhe, não é constante, sabe? Eu tenho um combinado com eles que, assim, na hora que eu sento ali na mesa de tarô, de leitura psíquica, para fazer um atendimento, a gente abre o canal. Aí eu peço para, se tiver alguém ligado àquela pessoa que eu vou atender, que queira dar um recado, um protetor, aí ele tem passe livre, né? E geralmente quando eles chegam, às vezes eu até abri a mandala tarológica, né, para poder ali responder para a pessoa como que vai estar a vida dela, dinheiro, amor, saúde, tendências, né, que a gente fala. Mas eu não consigo prosseguir se tiver um espírito enquanto eu não passar a mensagem que ele quer. Por quê? Porque é como se a minha cabeça e a minha mente e a mente dele se fundissem e eu não consigo me concentrar. Consegue ver... Você fica incomodado, porque como ele quer falar, você fica ansioso, e eu fico assim, eu preciso passar logo essa mensagem para esse raio desse espírito ir embora e eu poder falar, porque senão eu não vou conseguir concluir o raciocínio. Então, como a gente fica ali conectado, você capta a ansiedade do espírito e você também vai ficando ansioso. Então eu falo logo, e quando eu falo é de imediato, assim, vai sumindo, a energia vai mudando, a temperatura da sala, e eu consigo me concentrar e voltar para a conversa. Edu, você ficou nacionalmente conhecido no Domingo Legal,
no programa dos Paranormais do Domingo Legal, onde você ganhou como o maior paranormal do Brasil, né? Eu lembro que nessa época eu até trabalhava bastante com a galera do Domingo Legal e todo mundo ficou muito impressionado com o grau de assertividade que você teve durante todo o processo. Para quem não assistiu, para quem não conhece essa história, conta um pouco como que foi essa última prova, como que funcionava isso. Isso foi muito legal, porque é um formato que não tinha, né, ainda no Brasil, né, na nossa televisão. Ele já estava sendo explorado fora, mas aqui ainda não tinha acontecido. E a gente não sabia o que ia ser, né? Então, quando eu fui chamado para participar também, eu falei, gente, será que isso é uma coisa boa ou eu estou dando um tiro no pé, né? Porque a gente morria de medo, todo mundo, né? Morre até hoje de você estar numa furada e de repente, uma escolha errada, todo o trabalho que você construiu, ele vai ao chão facilmente, né? Mas eu tinha visto meu mapa astral e eu sabia que alguma coisa naquele ano, o mapa do ano, estava muito positivo. Então teria alguma coisa que iria me dar uma projeção. E quando veio o convite, eu senti, isso, né? Só pode ser isso, né? A única coisa que eu estou avistando, né, como uma possibilidade. E aí eu topei participar. E a gente foi vendo que aquilo era assim, você não tinha dados. Então nós chegávamos nos locais sempre com olhos vendados, né? Sem celular, sem nada, você era colocado na van já de olhos vendados. Saía do Ibirapuera, que é onde ficava a produtora, e aí você ia levado para onde seria o local da prova, do desafio. E a gente tinha essa informação. Quando você via, já estava lá, e aí você precisava sentir, né, as energias para poder falar o máximo de informações que você conseguisse. Então eram provas bem difíceis. Algumas tinha pegadinhas também, né? Então, por exemplo, quem é o piloto? Então, vários homens vestidos de piloto e você tinha que sentir a energia de cada um para ver quem que seria. E aí eles colocavam perfis mais prováveis e um perfil improvável, e esse improvável geralmente era o piloto, né? Era a pessoa. Então, tudo para nos confundir. Então, era bem difícil. E a última prova, ela foi complicada, porque foi uma prova de crime, sempre tinha provas de crime, mas assim, era bem pesada, que nós fomos levados a um hotel na Bela Vista e ali houve um crime, né? Então, era um casal de namoradas, uma tirou a vida da outra e teve uma decapitação no processo também. Então, a cabeça da pessoa foi jogada do outro lado da cama, né? E aí a gente precisava falar sobre isso. Só que como você não sabia nada, à medida que você vai se conectando, você vai vendo assim uma coisa horrenda, porque a sua mente pega informações da mente da pessoa, como que estava, o que aconteceu. Então eu senti naquela ocasião um processo de bebida, de drogas, né? Que loucura. Então assim, você vai se envolvendo, sabe? E aí quando a gente termina ali a prova, você está com toda essa energia em você. Então é muito complicado, porque não é fácil para expurgar isso. Não é só você conversar com amigos, dar risada, estar numa mesa de bar, fazer alguma coisa alegre, feliz, tomar um banho de ervas. Não, haja banho de erva para a gente conseguir. Porque a erva trata a sua energia, né, o seu campo áurico, mas e o que está lá dentro? E como ficou o seu emocional? Então é um processo muito louco. Assim, quem trabalha com isso, ao meu ver, precisa fazer terapia. Né? Porque você precisa se trabalhar também, colocar para fora, conversar, porque é muito pesado. Por isso que nós não víamos a hora que acabasse os paranormais, todos nós. E nos Estados Unidos, a polícia chega a usar paranormais para ajudar a resolver crimes e tal. Acredito que no Brasil isso não seja muito comum. Você já se envolveu em alguma Alguém já coisa, te procurou a tentar encontrar alguém que sumiu, alguma coisa nesse sentido? Já aconteceu, né, de mães buscarem crianças desaparecidas. É muito difícil quando você vê, por exemplo, uma situação que não tem como você ajudar, que essa mãe não vai encontrar, e você falar isso é muito complicado, né? Então a gente sempre busca, na verdade, eu até evito, assim, eu peço, né, para o universo mandar situações para mim das quais eu vou poder auxiliar as pessoas, para elas não perderem o tempo delas, né? E eu não ser aquele que vai dar notícias tristes também, porque a gente gosta de ajudar em coisas que são possíveis, né? Mas já aconteceu muito, mas eram casos, alguns dos casos que vieram que não tinham o que fazer, né? Ou a pessoa já tinha feito a passagem, não estava mais aqui entre nós, né? Ou tinha sido levado para algum local muito longe, não teria mais como, né?
cruzar Você sabe os que não vai ter o caminhos. encontro de novo. Exatamente. E aí é muito complicado. E teve situações também de crimes, né, que aconteceram no sentido de morte mesmo, e a pessoa investigadora queria, né, na verdade, que eu ajudasse a mostrar quem que era o culpado, que ela tinha ali as desconfianças dela, né, e queria constatar o que ela poderia fazer para poder colocar o holofote naquele culpado. Então, situações assim já teve, mas é menos do que se compararmos com os Estados Unidos, que isso é uma coisa absolutamente comum lá. A minha mestra de bruxaria lá, ela já ajudou pessoas a encontrarem corpos que estavam desaparecidos, né? Olha que loucura. Então, isso lá é muito comum. Aqui no Brasil ainda está engatinhando aos pouquinhos. Edu, você falou tua mestra de bruxaria lá. Isso. Você saiu do Brasil para estudar bruxaria. Exato. E depois você fundou o teu instituto hoje, o ICA, que é o único que tem no Brasil ou não? Não, tem mais um outro grupo, né? A gente é um templo, né? Uma instituição religiosa. Tem mais um também que eu conheço em atividade, mas são os únicos até então que eu saiba, né? Aqui em São Paulo, trabalhando devidamente regulamentados. Mas primeiro veio o templo, daí depois eu fui para os Estados Unidos, estudei e voltei. voltou. Isso. E hoje você dá aula sobre bruxaria. Sim. Que a Wicca, ela foi fundada nos anos 50, né, na Inglaterra. Exatamente. Hoje a gente fala que são as bruxas modernas. Isso. A gente estava conversando antes de começar o podcast que em São Paulo morreram 3 mulheres queimadas pela fogueira da Inquisição, muitas poucas pessoas sabem, acusadas de serem bruxas, né? Porque a Inquisição matou vilarejos inteiros de mulheres que eram acusadas de bruxaria. Uhum. É Maria da Conceição, a Mima e a Ursulina. Que a gente não tem nem ideia, né, de que isso possa acontecer no centro de São Paulo. Agora, hoje a gente fala das bruxas modernas, né? Como é que é dar aula de Wicca? Como é que você ensina a bruxaria para as pessoas? É muito legal que a gente tem percebido, assim, as pessoas agora com uma liberdade maior, né? De serem quem elas querem ser, né? Então a gente brinca que tem as bruxas de TikTok também, de Instagram, que você vê a galera hoje fazendo os vídeos, os reels, ensinando, né, a montar um feitiço com as ervas, o passo a passo. Isso tudo é muito legal, porque se a gente for pensar, gente, não há tanto tempo atrás, isso seria motivo de morte, né? De morte. Era um crime, né? Essas bruxas. Pois é, essas pessoas que você citou, por bem menos do que isso, foram mortas, né? Imagina, eu não estaria fazendo esse podcast, participando com vocês de modo algum, né? E a gente ia fingir que não te conhecia. Exatamente. Nem poderiam cogitar essa pauta, né? Então, que coisa terrível, né? E aí a gente fica feliz de ver, né, as pessoas podendo fazer aquilo que elas gostam, podendo buscar o preenchimento delas, porque eu acho que a espiritualidade ela tem uma função de nos trazer um preenchimento. Não importa se você vai por religião ou se você vai por uma espiritualidade livre, independente, que inclusive é até o que eu tenho mostrado para as pessoas, que é uma possibilidade, porque muita gente fala, eu não me identifico com nenhuma religião, já fui no budismo, no kardecismo, na bruxaria, na igreja, no protestante, e não me identifico. E ok, né? A pessoa pode cuidar da espiritualidade dela meditando, abraçando árvore, amando os animais, né? Usando cristais, e tá tudo certo, ela não precisa se identificar com uma religião. Agora, ter uma espiritualidade é muito importante, porque a gente não está aqui a passeio, né, na Terra, e a experiência, seria frustrante que ela acabasse aqui, que fosse só isso aqui, essa experiência física, esses amores, essas pessoas, essas conquistas ou de sabores profissionais. Então, vai além, né, e a espiritualidade ajuda nisso. E eu ainda penso que uma espiritualidade bem cuidada, mais saúde você vai ter, porque ela trabalha a sua energia, o seu emocional, o seu psicológico. Eu penso que além de saúde, você vai ter mais flexibilidade e capacidade de lidar com as adversidades, que não são poucas, né? Edu, qualquer um pode ser bruxo? É só estudar ou precisa ter algum tipo de mediunidade, vamos dizer assim? Não, qualquer um, porque a mediunidade ela é desenvolvida, né? As habilidades psíquicas,
a capacidade de fazer magia, tudo isso a gente desenvolve. Agora, o que a pessoa precisa? O estudo, né? Um treinamento também. A gente costuma dizer que tem as bruxas que são solitárias e tem aquelas que fazem parte de uma tradição e que, de repente, integram um coven, né? O coven é o grupo de bruxos, que geralmente tem até 13 bruxos, né? Que se encontram para fazer rituais juntos, celebrações, trocar conhecimento. Então, quando a gente faz parte de um grupo, de uma tradição, o desenvolvimento ele é um pouco mais facilitado, porque você tem pessoas te mostrando um caminho. Quem é bruxo solitário precisa suar mais a camisa para poder ler, estudar, né? De repente assistir congressos, coisas que possam ajudar a pessoa. Isso vira uma né? profissão? Pode virar um ofício. A gente fala que tinha um homem no passado aqui no Brasil chamado Roberto Carvalho, né? Ele era um publicitário, bruxo, e num determinado momento ele largou ali a publicidade e ficou trabalhando como bruxo. Então ele ia nos programas de TV, anos 90, e o pessoal perguntava, qual é a sua profissão? Ele, bruxo, porque ele não era só um sacerdote que trazia suas bênçãos e fazia celebrações, ele ensinava, né? E também cobrava, obviamente, pelos cursos, porque todo mundo tem, né? Boletos, compromissos, e assim era, né? Como ele fazia, então seguia como ofício. E hoje a gente tem também muitas pessoas que seguem como ofício, né? A minha mestra, que vive em Salem, né? É o ofício dela também, a bruxaria, autora de livros, esteve em muitos programas de TV, na Oprah também, já foi algumas vezes, mas é uma pessoa que ela vive do quê? Dos produtos encantados que ela faz, né? Dos rituais que ela conduz, dos cursos que ela dá, dos atendimentos, então também pode ser uma profissão. Tem bruxaria boa e bruxaria ruim? Eu ia perguntar isso. Porque, né? Você pode fazer uma bruxaria boa, uma bruxaria ruim, e como que você enxerga isso de repente? Porque se você está de alguma forma interferindo ou prejudicando a vida de uma pessoa, o que você traz para você? O pessoal confunde muito bruxaria com magia, porque quando a gente para pensar em bruxaria, a bruxaria ela é uma religião, ela é uma filosofia de vida, ela é um estilo de vida, mas a magia em si que é a ação que a gente tem de manipular energias ou para fazer o bem ou para fazer o mal. Aí dentro disso o pessoal fala magia branca e magia negra, por exemplo. Para a gente, a magia ela não tem cor, né? A magia é uma só, né? Ela pode ser usada por uma via benéfica ou maléfica, lembrando que aquilo que a gente faz retorna para a gente. Então a gente acredita muito isso, né? Entre praticantes de magia. Por isso, para a gente, não é interessante você fazer algo ruim, porque você vai receber isso de volta. Então, não é que uma bruxa, um bruxo, sejam pessoas evoluídas, que não fazem o mal, porque de repente tem uma evolução espiritual. Não, a gente sente vontade, né, de exigir justiça quando a gente é injustiçado, a gente sente vontade, somos humanos, às vezes, né, de ver uma pessoa que está ali pegando no nosso pé, né, também se dá mal, mas aí a gente se controla, trabalha isso, respira fundo 1, 2, 3, 10 mil vezes, né, para a gente não cair nesta. Então, o que a gente pode fazer, muitas vezes, isso é absolutamente normal, é você impedir alguém de te fazer o mal, quando você sabe que essa pessoa está em vias de fazê-lo. E existem vários recursos para isso. E eu não vejo isso como negativo. Apesar de eu estar invadindo o livre-arbítrio do outro, melhor eu invadir o livre-arbítrio do outro e impedir que ele faça uma bobagem que vai ser ruim para ele e para mim, do que deixar acontecer. Então, a gente fortalece muito a nossa proteção e a gente busca banir pessoas e situações que não servem mais na nossa vida. Mas, assim, fazer, né, algo negativo sempre retorna. Então, não é aconselhável. Tem gente que faz? Tem. A gente fala sempre sobre as consequências para as pessoas estarem, né, bem conscientes, né, de tudo. Edu, qual é a diferença entre evidência, mediunidade, paranormalidade e premonição? Bom, paranormalidade, tudo que você falou aí é paranormalidade. Então, a gente pode considerar a paranormalidade como um guarda-chuva. E debaixo dele, a gente tem todas essas coisas, que foi evidência e premonição, né? Que você mediunidade. Mencionou, e mediunidade. Então, a mediunidade, ela está conectada sempre com espíritos, né? Então, é aquela faculdade mediadora, né? Aquela ponte entre vivos
e mortos, que pode acontecer de diversas formas, psicografia, a incorporação, que é a psicofonia também, sonhos. Muitas vezes os espíritos também se comunicam por sonhos. Então a mediunidade, falou em contato com espíritos, estamos falando de mediunidade. Agora, a clarividência, muita gente confunde, porque a pessoa pensa que o clarividente, ele vai ter uma capacidade premonitória, sempre. Então, para elas, o vidente é aquele que vê o futuro. E tem videntes que não veem o futuro. Eles veem o que está acontecendo no momento. Eles veem, de repente, como que está os seus órgãos, o seu sangue. Eles olham para você e vê como você está emocionalmente, o seu coração. Eles vão até a sua casa mentalmente, sabe como que é a sua casa e vai narrando para você, né? Ah, você mora num lugar assim, branquinho, tudo clean. Eles vão dando, né, descritivos. Então, esse é o clarividente. Agora, tem clarividente que tem a capacidade premonitória, mas não necessariamente. Agora, tem gente que tem premonição, mas também não é clarividente. A pessoa sente o que vai acontecer. Ela acorda com a sensação que tem alguma coisa errada ou em vias de acontecer no dia, mas ela não sabe como e nem quando. Então, falou em premonição é futuro. Falou em clarividência é visão clara, né? A gente fala, é ver o que os outros não veem. Ah, muito bom. Todo mundo já teve alguma sensação dessa uma vez na vida, né? Falar assim, nossa, hoje eu sabia que não devia ter saído de casa. Eu já Isso é uma forma de estar conectado, dessa pessoa estar conectada com o lado paranormal? É uma maneira, sim, com certeza, que é onde a gente fala que todo mundo tem. A pessoa só precisa conhecer quais são as faculdades para ela poder identificar quais delas que ela possui, né? Tem projeção astral, tem psicometria, que é sentir a energia de um objeto e falar sobre o dono do objeto. Tem a projeção psíquica, que é quando a nossa mente vai até os locais e a gente vê eles assim de cima, consegue avistar. Então são muitos dons, né? Telepatia, clarissenciência. A pessoa sente quais são as energias que estão ao redor dela naquele ambiente. Então, por exemplo, eu tenho a clarissenciência. Então, o que é isso? Eu estou no trânsito, diversos momentos, já aconteceu comigo assim, bom, tem alguém aqui querendo assaltar. Fica ligado, fica esperto. Daí eu vou sentindo, né, que tem uma energia hostil. Às vezes eu até vejo se a pessoa está com arma, se não está, se é de brinquedo, se não é. E aí é quando eu reparo passos vindo, né? Eu vou sentindo vindo. Eu olho assim para o lado e vejo com a visão física, né, 2 garotos encostando no carro. Eu falo, pronto, é agora. Não tem por onde eu correr, o sinal está vermelho, tem carro na frente, tem carro dos lados, o que eu vou fazer? Aí eu começo a chamar o pessoal do lado de lá. Isso aconteceu o quê? Faz um ano e pouco aqui na Vila Mariana. Aí eu começo a chamar. Eu falo, gente, vocês não vão me deixar sozinho agora, né? Nunca mais eu falo com vocês. Pois é. Pior se eles falarem, vai ter que falar sim, já. Eu falo, não quero. Mas aí eu comecei a chamar, e aí foi me vindo as instruções, né? Relaxa, não olha para eles, você vai ganhar tempo, olha para o lado, né? Daí tinha o mercado, daqueles que aparecem em todos os lugares, sabe? Você acorda, já tem um mercado novo que vai aparecendo, que tá super aí em alta, e daí tinha um mercadinho daqueles lá, eu fiquei olhando e fixei o meu olhar ali, e eles chamando, né? E eu dando um de que não estava entendendo, né? Daí eu virei, né? No que eu virei já estava com a arma apontada, né? E aí eles abaixam o vidro e eu me fazendo de desentendido. Mas por quê, né? Eles com a arma. E aí você tem que confiar, assim, né? Mas veja, tá com a arma na minha cabeça, espiritualidade falando, os mentores, que nada vai me acontecer ainda assim. O que eu faço? Eu confio, né, nessa espiritualidade que está ali me falando, ou eu abro e vamos ver o que acontece, porque senão leva um tiro. Então, sabe, são os testes, né, que a gente passa. Aí naquela situação eu falei, calma, né, para ele, vou abrir, calma, e eu fui seguindo as instruções. E aí nisso chegou, acho que a polícia estava chegando, porque alguém falou, sujou. E aí eles saíram correndo, né, e eu não abri o vidro. E em seguida eu vi a polícia se aproximando e fui embora, e nada aconteceu. Mas o que eu fui seguindo, né? As instruções que foram dadas. E a gente se vê nos testes, né? Pois é. Ao mesmo tempo, me vinha que se eu abrisse seria muito pior também, no sentido de eles iriam entrar ou poderiam me levar para algum lugar, entendeu?
eu pensei assim, se eles fossem quebrar o vidro e fazer alguma coisa, já teriam quebrado, sabe? Não ficaria pedindo para eu baixar e depois mostrar a arma. Eu fui seguindo, né, o que foi sendo falado. Então, sempre assim, a clarissenciência, que foi, né, da onde a gente partiu, ela mostra o que está acontecendo ali, à sua volta. E aí, com isso, você consegue tentar se preparar, ao menos, para determinadas coisas, né? Então, são muitos dons. Tem a empatia, que é quando a gente sente o que o outro está sentindo, mas não naquele sentido de compreensão, sabe? Porque o empata, né, no sentido popular, é o que compreende ali o que o outro está falando, né? Não, a empatia no sentido psíquico é aquela que é a pessoa esponjinha mesmo. Então, ela absorve tudo ali que o outro está sentindo e com isso ela sabe o que o outro está vivendo, como que está o emocional do outro, se está feliz, se não está. Se coloca literalmente no lugar do outro. Exatamente. Agora, Edu, qual foi a previsão que mais te marcou? Olha, teve muitas, né? Porque anualmente eu fiz bastante coisa. Para artistas, né? Sempre a gente faz muita coisa. Agora, recentemente, né? Eu fiz para o TV Fama. A gente falou ali, por exemplo, da Maiara, Maiara e Maraísa, né? Maraísa que havia se separado, por exemplo. E o TV Fama perguntou, né? Não vai ter casamento? Separou mesmo? Não, vai retornar, e retornou. Tem muita coisa para artistas, né, que eu faço com uma certa frequência. Eu tenho que me recordar. Mas, assim, para artista é uma coisa que acontece sempre, né? Eles sempre pedem e a gente vai fazendo, né? Então, isso marca ali no momento que acontece, mas como a gente faz com muita frequência, eu não me recordo. Todo ano te chamam para fazer a previsão para o ano seguinte, né? Todo ano. Por exemplo, agora o que eu posso dizer é que em 15 dias, mais ou menos, a gente vai ter uma perda que vai abalar a todos, né? Em torno desse cenário. Brasil. Agora, Edu, mas a que mais te marcou, independente de ser artista, que foi uma coisa que te impactou quando você previu? Previsão... Eu preciso dar uma pensada, hein, para ver, para me recordar o que veio. Deixa eu ver. Previsão, porque o que a gente mais faz mesmo é artista, né? Aí teve já de previsões políticas, já aconteceram, por exemplo, eu havia dito sobre Bolsonaro, sobre Lula, muito antes de começar a propaganda política, que iriam assumir a presidência, né? O Bolsonaro, eu me lembro de ter dito assim, nossa, bem antes, não tinha nem pesquisas sendo feitas, né? E tá no YouTube até, a gente falou sobre isso. Se bobear, até no meu Instagram da época ainda tem post, né? Essa foi uma foi uma previsão que marcou bastante também, que foi algo dito bem antes, né? Que mais? De guerra também, a gente falou em algumas ocasiões. A guerra da Ucrânia também, a gente falou até um pouquinho o desfecho, como que tende a ser também, uma coisa que já foi prevista e antes dela começar também foi mencionado. Então são coisas que estão acontecendo o tempo inteiro, que a gente sempre faz. Então para mim não é mais marcante, porque como é uma coisa que eu faço sempre, acaba sendo corriqueiro, né? E a gente vai se ligando no que vai acontecer, mais no que vai acontecer do que no que já aconteceu. Então, atualmente... O que eu estou pensando mais é o que vai acontecer agora, né, nos próximos capítulos, aí, envolvendo a presidência norte-americana, envolvendo aqui também o nosso país. A gente vai ter vários momentos em vários países complicados, até no sentido de protestos e de uma população bem descontente e gente caindo, lideranças caindo. E a gente vai ter guerras maiores, né, em vias de começar a acontecer. Então, por exemplo, atualmente a minha cabeça de muitos psíquicos e paranormais já está girando mais em torno disso, né? Perda que a gente vai ter também aqui no Brasil. Tem acontecimentos políticos, por exemplo, Venezuela, não vai ficar como está, não vai ficar Maduro no poder da forma como ele se coloca, né? Está em vias de acontecer uma coisa bem complicada ali, né? Mas complicada, no entanto, necessária, né? Então, está girando mais em torno disso atualmente, né? Mas eu vou pensar, vou ver se eu lembro de alguma previsão marcante para mencionar para você. Mas a que eu me lembro foi do Bolsonaro, foi uma das que a gente falou também sobre ele assumir. Até porque ele era um azarão na época, né? Ele era tipo, o cara tá fora do baralho no começo. Ele tá falando quando assumiu o Lula.
Não, Quando o Bolsonaro assumiu. Entendi. Quando o Bolsonaro. Quando ele caiu também. Eu previ que tá. ele iria cair e depois previ sobre o Lula, que o Lula iria retornar. Então, esses 3 movimentos políticos, né, por exemplo, ele assumindo, depois ele saindo do poder e depois o Lula entrando, foram previstos. Edu, e tem muita gente que é cética, que não acredita em absolutamente nada. Mas você, durante todos os seus estudos e durante tudo que você aprendeu, sem dúvida, você foi vendo coisas que mais reforçaram a tua fé e a tua crença em tudo isso. Qual foi a coisa mais incrível que você já viu em relação à paranormalidade que você falou, meu, se todo mundo visse isso que eu vi agora, ninguém mais teria dúvida nenhuma de que existe uma coisa maior? Materialização de objeto, né? Então você, por exemplo, está num ritual, né, com velas acesas, fazendo sequência de mantras, orações, repetições de palavras, colocando ali sua devoção. Aí eis que vai se formando um pingente de metal no pavio da vela. E aí velas juntas iam escorrendo, né, num prato. Eu escuto esse pingente caindo e faz um barulho de um metalzinho mesmo caindo. E aí a gente parou tudo que a gente estava fazendo de mantra, oração, porque rapidamente a cera da vela começou a cobrir o objeto. E aí a gente pegou uma faca, fomos raspando até a gente chegar no pingente, e era um pingente de metal. Ai, que legal. Que surgiu num pavio de vela, né, em meio a um grupo ali inteiro, né, reunido, fazendo uma celebração, um ritual. A gente mandou reproduzir esse pingente e que ele fosse entregue para todas as pessoas que estavam ali, porque tinha um significado, né, para a gente muito especial. E aí eu comecei a acreditar na questão da materialização, que realmente é algo que existe. Não como algumas pessoas falam por aí, fazem, porque é uma situação que exige muita energia para poder acontecer. Então, quando a pessoa, por exemplo, faz isso como se fosse pastelaria, tira um, tira outro, tira um, tira outro, a gente tem que estudar, né, para buscar entender, porque é muita energia psíquica que necessita para um pequeno objeto se materializar. Mas ali eu passei a acreditar e achei que uma coisa incrível, porque de uma vela, de um pavio, né, fruto ali da energia do grupo, da fé e da manifestação espiritual, querendo mostrar para aquelas pessoas que estavam ali, presentear todas elas, isso foi bem tocante. Edu, de tudo que você mexe com todos os misticismos, o que é de mais sagrado para você no mundo? Mais sagrado para mim é que hoje em dia eu consigo identificar o sagrado em todas as coisas, né? Eu diria, eu acho que assim, mãe e pai são as coisas mais sagradas que a gente pode ter contato, né? Que a gente pode ter acesso, porque são quem nos protege, né? Ou para muitos é assim, ou deveria ser ao menos, né? Se a gente para pensar. Então, para mim, o mais sagrado são os pais, a família, né? Que se tornam nossos ancestrais depois com o passar do tempo. Só que a bruxaria, ela faz um exercício para você enxergar o sagrado em todas as coisas. Então, por exemplo, para nós bruxos, pecado não existe. O nosso único pensamento, porque a bruxaria é a religião da liberdade, ela fala, faça o que quiseres, sem a ninguém prejudicar. Então, essa é a nossa única lei. Mas para a gente não existe pecado. Então, tudo é sagrado, sabe? Mas eu digo de lugares. Tem um lugar que para você é o mais sagrado, que ali você recarrega as suas energias. Como é que você se recarrega, né? Porque nós somos humanos feitos de energia e nós temos que carregar nossas baterias também. O que te recarrega? Contato com a natureza, né? Eu acho que é uma coisa fantástica. Então, cachoeira, praia, mata, né? Tudo isso eu amo. Agora, eu gosto muito de ir em lugares que são chamados locais de poder, né? Que tiveram ali uma história, que aconteceu ali que foi fonte de energia para toda uma civilização. Então, por exemplo, eu estive no oráculo de Delfos, na Grécia, e é uma coisa maravilhosa, né? Então, poder ali pedir para Apolo, que é o deus da divinação, dos oráculos, por exemplo, abençoar meu trabalho com oráculos, né? Foi uma coisa fantástica. Salem eu também gosto muito, porque Salem virou a capital da bruxaria no mundo, né? Então teve o episódio triste da Inquisição lá em 1692, mas hoje a gente vai a Salem e tem loja de bruxaria em tudo quanto é canto, e eles respeitam as pessoas fazendo seus rituais no parque, meditando,
Então é fantástico. Eu gosto muito de ir nesses locais. Peru, por exemplo, Machu Picchu, a fortaleza de Ollantaytambo, que era um lugar super sagrado. Então você está ali fazer um ritual para Pachamama, a Mãe Terra, né? Seguindo ali a filosofia deles, como eles faziam, como os descendentes fazem ainda, né, dos incas. Então é fantástico, eu gosto muito de ir nesses lugares. Quando eu posso me organizar para viajar e passar uns dias e tentar estudar e fazer rituais ali, são coisas que me carregam bastante as energias. É, muito bom. Os lugares têm memória, tanto para o bem quanto para o mal? Por exemplo, assim, um lugar que sempre foi de oração, ele tem uma memória boa, um lugar onde ocorreu um grande crime tem uma memória ruim. Estou falando isso porque às vezes a pessoa está numa casa e fala assim, vou comprar a casa. O Joelma tem história, né? Os lugares ficam carregados com essa energia? Os lugares ficam, é o que a gente chama de memórias de parede, né? E mudar essa energia, modificá-la, é uma coisa muito trabalhosa, porque tem coisas que elas são tão impactantes que elas criam esses registros. Então não é você fazer uma defumação, uma limpeza, que vai passar. Haja defumação, haja limpeza. Tem situações que às vezes o ideal é destruir e reconstruir, né, o local, mudar a finalidade, porque fica assim essa memória. O Joelma, por exemplo, que a Paula falou, tem uma história ali complicada, porque antes de ser Joelma, já houve um crime ali. No né? Poço, não foi? Crime do Poço. Né? Conhecido. Conhecidíssimo, que um professor tirou a vida da irmã e da mãe, né, e colocou ali os corpos num poço. Depois fizeram o Joelma em cima. Exatamente. Então a gente vê que é um lugar né, complicado e depois houve... Né, então, mas não adiantou, porque destruiu o lugar e depois fez o edifício. Exato, mas é que ali dizem que no solo já tem uma problemática. Então, é onde até a radiestesia pode ajudar muito as pessoas, que é a ciência, o conhecimento, né, que ajuda a descobrir qual energia tem naquele lugar. Mas ali, por exemplo, qualquer coisa que fosse feita seria complicado. E dizem quem está lá e trabalha lá que continua complicado, né? Mas aí são relatos, né? O que a pessoa pode fazer quando está comprando uma casa para entrar? Como é que ela pode... assim, deixar a energia um pouquinho mais suave para começar a ter energia dela? Tem alguma bruxaria, alguma magia que ela possa fazer? Não sei, tem alguma coisa que ela possa amenizar as energias? Tem diversas coisas. As limpezas, elas são interessantes, né? Que são os rituais com sálvia branca, as defumações, elas ajudam, mas elas fazem uma limpeza mais astral, digamos assim, né? No campo energético ali do local. Depois, o que nós podemos fazer também é intencionando o que a gente quer que fique naquele ambiente. Então, por exemplo, na bruxaria, a gente toca as paredes e a gente vai mentalizando, né, o que a gente gostaria que ficasse ali naquele local. Que tipo de energia que a gente quer que aquele local vibre. Quando a gente compra uma casa já mobiliada, a gente vai fazendo essas programações nos móveis também. Então, a gente acende incenso, né, para deixar o clima bem legal. A gente costuma acender uma velinha para o espírito do local, que a gente acredita que todo lugar tem o seu espírito, saudando o espírito do lugar. E nisso nós fazemos o ritual da posse, que é a gente tomar posse daquilo. Mostrar para o espírito do local que a gente está chegando e que a gente quer ter uma boa relação com ele. Então, o que ele puder fazer para a gente ter momentos felizes lá, a gente agradece e a gente promete também cuidar daquele local e fazer o nosso melhor para que ele esteja bonito, reformado, bem cuidado. E aí nós vamos tocando cada parede e fazendo essa reprogramação. Um espírito pode realmente assombrar uma casa a ponto de tirar a pessoa de lá, de tanto que inferniza a vida dela, assim, sabe? Ai, barulho à noite, quebrando coisas. Não, tô te falando de... de verdade, são efeitos que a gente vê em filme, que a gente vê nas coisas que as pessoas têm curiosidade de saber. Pode mesmo, e na verdade, o que a gente fala para as pessoas é tomarem cuidado com o medo, porque o medo delas alimenta a situação. Então, é isso que é complicado, porque quando a pessoa está amedrontada, o espírito ele ganha força, e o medo dela possibilita ele fazer determinadas coisas, efeitos físicos que ele não conseguiria fazer sozinho, mas que o medo facilita. Então, é aí que está. A dica para as pessoas é sempre, assim, reverem a maneira como elas estão lidando.
Entender que assim, não vai ser tão grave. Esse espírito não tem mais força que eu, porque eu também sou um espírito. A única diferença é que ele está desencarnado, eu encarnado, ele tem as limitações dele, eu tenho as minhas, e a gente vai dar um jeito nisso. A pessoa não pode ter medo, ela precisa ver com quais recursos ela vai lidar com aquela situação, que ela vai utilizar. Mas não pode ter. Se ela tiver medo, o espírito ganha força. E o medo dela emite uma energia que ele utiliza para fazer mais e mais manifestações físicas dessas, de mexer objeto, cair coisa, fazer barulho, correntes de ar, e aí a pessoa vai entrando numa loucura, que depois o que ela vai ter que fazer é sair dali, porque ela não vai conseguir ficar, ou ela vai ficar sempre impressionada. Então o medo é o mais complicado no processo. Os animais sentem bem a presença de espírito, né, Edu? Às vezes a gente vê o gatinho, né, em casa, quem tem gato correndo do nada, naquele desespero, susto que eles levam e corre para um lado e corre para o outro. O cachorro também começa a latir, né, olhando para uma direção, e você fala, mas não tem ninguém ali, né? O que ele está vendo? Então eles sentem, são muito sensíveis, mas também são muito bons para a gente, não só para sinalizar, mas ao mesmo tempo limpam também as energias, principalmente o gato nesse processo. O cachorro protege a pessoa, defende, porque ele é o aliado, né? Ali ele é o guardião também. Mas o gato, para a limpeza energética, é ótimo. Então, eles nos ajudam. Peixinho, o peixe, passarinho, são mais frágeis. Então, quando eles morrem, muitas vezes eles pegam aquela energia, um baque neles, e eles não conseguem resistir. E aí a gente também tem uma sinalização. Estava bem, cantando, comendo, do nada, né, acordou morto, e se está se repetindo com outros peixes, a gente tem que ficar aí bem ligados. Edu, quando uma pessoa vai para ser atendida por você, porque você também faz leitura de tarô e tal, quando você vê uma coisa ruim, por exemplo, como é que você age? Você tem que avisar a pessoa, você é direto, como que funciona isso? Aí eu construo todo um caminho para poder falar para a pessoa, porque eu me ponho muito no lugar, né? A gente vê claramente que tem gente que está fragilizada, dependendo da notícia que você der para a pessoa, ela vai sair pior, né, do que quando chegou, não vai ajudar. Então eu acho que a gente tem que pensar o que pode ser falado e como ser falado. E tem muita gente que já me avisa de cara, fala assim, eu não quero saber nada de morte, você pode falar sobre tudo, menos, só não comenta porque não vou saber lidar. E aí, quando eu sei que é assim, eu nem falo, porque para quê, né? A mesma coisa, teve um rapaz que eu atendi semana passada, um influencer, né? E ele não queria que falasse nada, por exemplo, ainda estava muito ligado a uma pessoa que ama, que não iria ter volta, ou se a pessoa já refez a vida, ou coisa do tipo. Então eu respeito, né, o que a pessoa fala. Se a pessoa fala para mim, não entra nesse assunto, eu não vou entrar. Agora, se ela me deixar livre, eu vou falar, porque eu acho que ela está ali para saber. Mas tem gente que fala para não entrar no assunto, uma pergunta, vou ficar com a pessoa? E aí, você está vendo que não vai, você fala? Aí não, eu falo. Não vai. Se ela me perguntou, eu falo. Só que eu crio uma forma de falar para ela, né? E eu sempre tento colocar uma outra coisa, o holofote em uma coisa boa, né? Então, por exemplo, quando eu vejo que não vai ficar com quem quer, mas vai surgir alguém muito especial, eu falo, mas relaxa, você não vai nem estar ligando para isso. O gato subiu no telhado. E quando você quer saber do seu futuro, Edu, como é que você faz? Então, você se autoconsulta? Você abre carta para você mesmo? Então, eu costumo não querer saber muito sobre o meu futuro, porque aí entra um lado da magia, né? Até a palavra Wicca significa moldar, né? Ela vem do inglês arcaico. Ela quer dizer moldar. Então, o Gerald Gardner, quando ele deu esse nome para a bruxaria, ele deu porque ele acreditava que um bruxo podia moldar os acontecimentos do seu destino. E eu tenho visto na minha vida, cada vez mais que eu tenho conseguido moldar as coisas, porque tudo que eu queria eu já realizei. E agora tem coisas novas que eu quero realizar e que eu estou buscando moldar os caminhos para isso também. Mas tudo que eu quis desde pequeno, eu já conquistei. E hoje tenho novos sonhos, novos objetivos, que eu estou buscando também criar esse caminho pela magia e pela ação junto, né? Que senão não acontece, né? Se não tiver atitude. Então, como eu acredito que a gente pode criar o nosso destino, eu acho que a gente tem que ir pensando o tempo inteiro como a gente se vê dentro de uns anos e já ir buscando preparar o terreno para isso, energeticamente também. Então, o que eu penso, né, sobre futuro? Eu costumo dar uma olhadinha no meu mapa astral do ano, para eu saber o
que aquele ano vai me trazer como tendências. Então, assim, se há uma propensão a ter alguma grande perda ou não, se vai ser um ano que eu vou ter alguma vitória significativa, como que vai estar no amor, por exemplo, no cunho familiar. Então eu dou uma olhadinha, mas bem superficial, porque eu gosto de deixar assim, o caminho aberto para esse pensamento de criar o meu destino, a minha realidade. Então eu vejo as pessoas mais interessadas em saber sobre isso, né, através de mim, do que eu mesmo, para falar a verdade. Mas já teve momentos em que eu via muito no passado. Hoje em dia eu busco não ver, não. Só no aniversário mesmo que eu dou aquela olhadinha. Muda uma carta de quanto em quanto tempo? Então, o mapa astral, você tem um que é natal, que vai te reger o ano todo, e você tem mapas que são anuais, que regem a partir do seu aniversário. E aí, de um aniversário até o outro, aquele mapa vai estar em vigência. Sim. E aí ele traz tendências para aquele período. E no jogo de tarô? O jogo de tarô depende do tempo que você programa. Mas, por exemplo, eu jogo tarô com você hoje. Aham. Esse jogo, ele vai me mostrar o meu destino até o final da vida? Não, né? Não. Ele vai mostrar durante um tempo. Isso, o tarô é muito imediatista. E quanto tempo ele pode mudar? Porque pode mudar, Pode mudar. as circunstâncias, pode mudar os movimentos. A gente está mudando o tempo todo, Sim, né? nós estamos numa constante mudança. É. Quanto tempo, mais ou menos, que muda um jogo para o outro? Então, eu costumo programar para aquelas cartas que vão vir falarem em torno de 3 a 4 meses sobre a vida da pessoa. Então, a maioria se consulta comigo 3 vezes ao ano, né? Entendi. De 4 em 4 meses. E aí a gente faz uma leitura que contempla aquele período de 4 meses. Agora, tem pessoas que passam uma vez ao ano. Aí eu abro uma leitura para saber como que vai ser um ano para a pessoa. Mas eu sempre enfatizo que aquilo que a gente falou naquele período pode passar um pouquinho ou pode acontecer um pouco antes, porque a gente não está lidando com exatas, né? Então são sempre probabilidades. Mas assim, vai muito do que o tarólogo programa. Se vai ser um ano, se vai ser 4 meses. Lembrando que quanto menos tempo, mais assertivo. Quanto mais tempo, as coisas podem mudar. E aí não é o tarólogo que leu errado ou que foi ruim nesse caso, mas porque, por conta do que nós falamos, como a gente está mudando o tempo todo, influencia as cartas também. Né? De repente as cartas te dão uma previsão de acordo com como você está pensando. Mas aí você teve insights, você decidiu mudar sua vida, você foi se trabalhar, foi fazer terapia, autoconhecimento e você mudou. Então pode mudar também o que estava previsto. Você acha que tem pessoas que mudam o ciclo do que elas estão fazendo por causa do resultado de um jogo? Ah, tem. Tem? Tem gente que muda. Tem gente que toma decisão só depois de consultar. Pergunta tudo? Hoje, por exemplo, eu Pra- estava pra falando fazer- com uma amiga e a gente estava falando do Mercúrio retrógrado, né? Que está atuando aí, né, no momento. E o E o Mercúrio que quer dizer? Você vai retrógrado, dizer? vou dizer, ele é muito desfavorável para qualquer coisa, por exemplo, assinatura de contrato, negócios. Então a gente sempre fala, deixa passar o Mercúrio Tá retrógrado. vendo? Não compra aquele teu hotel bilhardário que você queria comprar. Deixa para depois. Dá uma Pedro. segurada. Aí, quando ele está no movimento direto, favorece, porque como ele está ligado a negócios, comunicação, pode acontecer falha de comunicação. Você assina um contrato, você não viu alguma coisa que estava ali nas entrelinhas, depois você se arrepende. Muito acidente em época de Mercúrio retrógrado. E até quando esse Mercúrio fica retrógrado? Esse que a gente está vivendo até dia 28 de agosto. Mas aí depois, no final de novembro a dezembro, a gente tem mais um percurso dele, porque geralmente são 3 vezes ao ano que acontece o Mercúrio retrógrado. E aí eu estava conversando com essa amiga, ela falou assim, então eu vou segurar um negócio que eu tenho que fazer com o advogado para fazer depois do dia 28, né? Porque a gente já sabe que dá percalços. Por exemplo, acidentes acontecem muito nessa época. E a gente teve, né, recentemente, né, infelizmente, o voo, né? Nossa, horroroso aqui. Foi horroroso. E muita coisa em trânsito e até acidente doméstico nessa época. Então a gente tem que ficar bem ligado. Então, assim, as pessoas mudam os objetivos. Edu, o que as pessoas podem esperar até o final do ano aí que está acontecendo? Um momento muito denso, muito pesado, de bastante dificuldade,
Mas são dificuldades que são para a gente se superar. A gente está num ano que, pela astrologia, está sendo regido por Saturno. Saturno é o pai bravo. É aquele pai que ele não passa a mão na cabeça e ele não dá nada fácil. Então, tudo que a gente for conseguir nesse ano, nada vai vir por sorte, sabe? Um convite bacana para você fazer um negócio legal, com patrocínio, né, grandioso. Não, tudo vai ser na luta mesmo, sabe? Na dedicação. Agora, para o ano que vem, as coisas mudam, porque aí vai ser Júpiter que vai governar a partir de março. Então, Júpiter é o pai bonzinho. Esse é o que abençoa, é o que multiplica. Então, tudo que a gente está plantando, no ano que vem a gente colhe. Mas é um ano pesado, porque nós temos astros fazendo movimentos retrógrados. É como se estivessem andando para trás. Fora Mercúrio, Plutão está fazendo isso, Saturno está fazendo, Netuno está fazendo. Então, eles dão um peso que fica em cima de todos os países, todos os líderes e uma tensão muito grande. Então, a gente pode esperar um ambiente de um clima de bastante tensão. A corda vai esticar mais ainda. Vai esticar muita preocupação, economia também, não há perspectiva de melhoras, emprego também não há perspectivas. Então, ainda vai ser um pouco tenso, poucas oportunidades, né? A gente que vai precisar criar as nossas oportunidades e ser muito consciente em relação a dinheiro, que não tem perspectiva de melhora, não. Assim, nada significativo. Trump ou Kamala? Olha, isso aí é uma coisa muito complicada, eu diria, viu? Para eu te falar, porque assim, o que acontece é que não tem uma definição ainda, né? Então, por exemplo, qualquer coisa que qualquer vidente falar, há uma chance muito grande dele errar. Por quê? Tudo que está acontecendo aqui no plano físico, a gente tem ali uma movimentação espiritual acontecendo também. E a gente tem os dois lados ali duelando com intenções diferentes. Então, por exemplo, se o Trump entra, a gente sabe que vai acontecer grandes guerras daqui para frente, assim, é uma coisa que a gente pode ter certeza que vai acontecer e que vai dar ruim. Então, assim, o ideal, né, o que a espiritualidade, eu percebo, está trabalhando, a movimentação é para que a Câmara vença para poder evitar problemas nesse sentido. Se bem que quando o Trump governou, não teve menos guerra. Não teve. Não teve um tiro fora dos Estados Unidos que não que fosse comandado por eles. E agora é outro cenário. O problema é esse. Naquela época a gente tinha uma realidade ali diferenciada, um pouquinho mais contida. Agora ele pegaria um momento um pouco mais caótico. E aí a gente pode esperar problemas na certa, né? Então o que eu vejo essa espiritualidade trabalhando para que a Câmara vença, né? E as perspectivas maiores são para isso. Ele assumindo, a gente teria, a gente também, né? Principalmente eles, né? Norte-americanos, mas chegaria em todo mundo, né? Em todo o globo terrestre aí. Há uma tendência a problemas maiores, tensões e guerras. Como é que a pessoa faz para saber se ela está se consultando com uma pessoa séria ou não séria, vamos dizer assim? Porque tem, como toda profissão ou como tudo no mundo, tem gente boa, gente ruim, gente mais séria, gente menos séria. Tem alguma coisa para essa pessoa que ela pode ficar atenta? Eu acho que é legal a pessoa pesquisar, né, onde ela está indo, o histórico da pessoa, né, com quem ela vai passar, a metodologia que essa pessoa utiliza, a dinâmica, né, para ela ver se aquilo conversa com ela, né? Eu acho que isso é o mais importante, porque a gente sabe que tem pessoas, né, e mais pessoas profissionais e profissionais. Então, o que acontece é que, por exemplo, se a pessoa, o astrólogo, o tarólogo, o cartomante, começa a tentar influenciar como aquele consulente tem que agir, se eu fosse você, não, faz isso, faz de tal forma, eu acho que é complicado, porque a nossa função é assim, mostrar o panorama, se você ir por essa via acontece tal coisa, se você ir por outra, as consequências são essas, e deixar a pessoa escolher, né? Então, ter essa cautela é algo que é fundamental na nossa área. Até porque, Edu, a pessoa, muitas vezes, quando chega até você, ela chega fragilizada. Exatamente. E aí ela começa a ter em você um guia, realmente. E a gente vê a gente viu até crimes recentemente de gente que foi acreditar na cigana, ou foi acreditar em não sei quem, e fez alguma coisa errada. Como que você vê essa responsabilidade que chega até você também? Pois é, ela é tamanha, e a pessoa também adquire karma, né? A pessoa que está ali na função de aconselhar, tarólogo, astrólogo, vidente, né? Influenciar uma pessoa a fazer uma bobagem, né? Uma coisa ruim, você influenciou, então você também está compactuando daquilo, está impulsionando, está gerando karma. Então eu acho que
onde já se viu, né, uma pessoa que está na função de aconselhar, incentivar alguém a tirar a vida de alguém ou qualquer coisa do tipo, como a gente tem visto por aí, e também não é de agora, não. Você pega já anos que acontece, né, crimes famosíssimos, né, Gucci, por exemplo, né, tem essa história também em torno da família Gucci, lá com a Patrícia Reggiani. Então, é complicado. Eu acho que qualquer pessoa que vai se consultar e alguém aconselha a fazer algo nesse sentido, né, ou aconselha ali a prejudicar o outro, ou a se dar bem de algum modo, é um comportamento questionável, como também é questionável, ao meu ver, ficar tentando vender processos de magia, prometendo coisas que vão acontecer daquela forma, tipo, traga o seu amor de volta em 7 dias, 15 mil reais, né? 10 mil reais. Então, eu acho isso muito complicado. Edu, mas também tem, no meio de um jogo, por exemplo, você vê que a pessoa ela vai fazer alguma coisa de muito ruim, que vai prejudicar muitas pessoas, ou até pode vir a matar, assassinar alguém. O que você faz para meio que alertar, como é que você procede numa visão dessa, quando você abre o jogo? Eu tanto tento aproximar a pessoa, né, dos guardiões dela e dos protetores espirituais, incentivando ela a fazer alguma oração, acender vela, e comento que ela vai precisar disso, porque eu acho importante que quando ela se conecta com os guardiões, tem menos chance dela fazer bobagem, que aí tem uma espiritualidade ali mais próxima dela, que de repente já desistiu de estar próxima e começa a assisti-la, começa a inspirá-la. Então eu incentivo isso e eu falo para ela também que há uma tendência a ela fazer algo que ela se arrependa, que se torne um problema. Então, você não fica com medo de pegar muito esse karma para você, de você se colocar numa posição que isso possa interferir para você de uma certa forma? Não, porque eu tento orientar ela a não fazer, né, a situação. Aí é o livre-arbítrio dela, né? Se ela fizer, ela vai ter que colher as consequências. Mas ali eu tento ser o mais neutro possível, né? E eu mostro para ela que ela, de repente, teria outros caminhos que ela poderia utilizar e que seriam melhores para ela. As pessoas ficam muito à vontade comigo, né? Então, assim, já aconteceu, por exemplo, de eu atender traficante, né? Já aconteceu de atender gente que dava golpe, estelionatário, e as pessoas ficam muito tranquilas, assim, muito à vontade. E eu busco não emitir julgamento também, porque eu acho que não é a minha função ali. Eu acho que quanto mais imparcial eu for, melhor. Do mesmo jeito que eu não vou incentivar ninguém a fazer uma escolha, eu também não vou julgá-la, porque é o modo de vida dela, né? Que ela escolheu e ela que vai colher as consequências disso. Então eu tento ser bastante imparcial, mas eu sempre tento zelar para que ela gere menos karma e menos problema para a vida dela. Então eu tento ser sensato e mostrar que há outras possibilidades. Uns escutam, tem gente que não. Apesar da maioria ou grande parte dos brasileiros acreditar em bruxaria, acreditar em simpatia, mais de acreditar 51%, em alguma coisa, o termo bruxa sempre foi um pouco pejorativo, né? Até para a situação de como a gente está perseguindo alguma coisa, a gente usa, vamos à caça às bruxas. Você já se sentiu discriminado ou já sentiu algum tipo de preconceito em relação, na forma de pré-conceito mesmo, um conceito prévio? Então, existe um preconceito muito grande mesmo com o termo bruxa, né? Isso para a gente é fruto da Inquisição, né? Que criou aquele marketing todo negativo em cima da figura da bruxa. Então, assim, antigamente a gente ficava meio irritado, tem gente que fica até hoje, eu não ligo, mas às vezes as amigas que são bruxas, né, ficam quando escuta alguém falando, parece uma bruxa, né? Aquela confunde bruxa com macumbeiro, né? Tem gente que confunde. Ou chama bruxa mulher quando na visão da pessoa é feia. Pois então, que tem a bruxa malvada com a verruga. Isso, o cara às vezes quer falar que a mulher é horrível, fala, parece uma bruxa, né? Pois é, pejorativo mesmo. Pejorativo, e aí as meninas são bruxas e ficam irritadas quando escutam. Então ainda tem muito disso e vai demorar muito, né, para reconstruir, né? Então, até por conta disso, muita gente usa o termo wicano, wicana, prefere falar que é praticante da Wicca do que bruxo, do que bruxa, para poder evitar, né, ser associado, de repente, a esse significado mais pejorativo. Eu assumo mesmo o bruxo porque eu acho que a gente tem que reconstruir e trabalhar a consciência das pessoas. Então, assim, eu lido bem. Né, quando o pessoal faz uma brincadeira, assim, não é algo que eu pego para mim, mas eu vejo que tem muita gente da bruxaria que fica irritada.
Du, eu sei que você trouxe seu tarô. Trouxe. Tem alguma previsão especial? Para vocês? Para nós. Vamos ver. Agora vai ser a Agora hora. o bicho vai pegar. Enquanto o Vamos Edu vai ver. pegando o tarô dele, eu vou falar para você de novo sobre o Prêmio Gigantes do Ano, que acontece em abril do ano que vem, em Lisboa, em Portugal. Não é isso, Paulinha? Não, e essa previsão você pode fazer para você mesma, que você vai lá, No academiadegigantes.com.br, no Prêmio Gigantes do Ano, e se inscreve. E aí ali você vai saber tudo que vai acontecer nos Gigantes do Ano e é muito legal e pode ser uma mudança na tua carreira. Exatamente, então ó, entra lá, já fica sabendo como funciona, que vai ser o prêmio que vai premiar os maiores nomes de todos os países de língua portuguesa do mundo. Então vai ser um prazer ter a sua inscrição. Se você tem uma história incrível, não perde tempo. Se você conhece alguém, já indica lá, que é sempre muito bacana. Não perde a oportunidade, hein? Agora ele já está colocando as cartas. Ai, meu Deus, tô ficando emocionada aqui. E olha a sinergia, todo mundo de preto aqui. Pois é. Vamos ver aqui. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Gente, é a Siri. Siri, quieta! Quer participar? Quer. Olha só, para o projeto de vocês, né, Academia de Gigantes, a gente tem aqui uma carta, que é o 6 de paus, que fala muito de reconhecimento, tá? E vitória. Pode ver que aqui é uma pessoa como se estivesse se apresentando e os outros estão todos ali olhando, né? Ela está em evidência. Então, essa carta, ela fala de momentos que vocês sentirão um holofote sobre aquilo que vocês estão fazendo, em evidência. É um arcano muito positivo. Em seguida, a gente tem outros desafios grandes que vão surgir, então tem ainda momentos desafiadores em torno do projeto, que vocês serão aí literalmente testados, tá? E podem se sentir receosos em relação a alguma coisa nova que virá, mas o ideal é seguir em frente no novo, sem medo, com coragem, para que possam avançar e não ficarem parados, né? Se sentirem, né? Porque parado a gente não está, mas se sentirem estagnados. Então, a gente tem aqui dois momentos. Um primeiro momento, assim, vocês com um projeto sendo aclamado, com uma sensação, né, de compensação, de reconhecimento, e depois vai ter um desafio aqui grande, uma nova etapa envolvendo pós esse desafio, tá? Então, em relação a você, na vida afetiva, tem aqui alguma... Você está solteira? Tem alguém? Como é que Não, tá? tem alguém. Tem alguém, tá. Porque aqui na vida afetiva está falando de algum avanço, como se fosse uma evolução dentro da perspectiva e do relacionamento. É uma carta que, quando ela sai, ela sugere ou uma mudança de status no relacionamento, ou uma proposta de fazer alguma coisa juntos, uma melhoria. É sempre alguma coisa sendo proposta num sentido de evolução, de crescimento, tá? Aqui tem algumas comemorações para você celebrando algumas coisas boas que vão acontecer no futuro próximo, tá? Vai ter um resultado legal aqui em torno de alguns projetos. 3 de copas é sempre quando a gente está se reunindo com amigos que a gente gosta para celebrar, para curtir um pós, algum projeto que deu certo. Então tem uma perspectiva bem bacana. No coração também uma situação estável no momento, tá? Só tomar cuidado para o trabalho, as preocupações, não atrapalharem um pouco esse lado. Tentar trazer um pouco mais, né, de romantismo, afetividade, quebras de rotina, tentar olhar para esse lado com um pouco mais de Não carinho. trabalhar tanto, né, Não Edu? trabalhar Viu? tanto com vocês o restante. É isso. Edu, se de tudo que você aprendeu na vida, de todos os ensinamentos que você teve, que transformaram você no cara que você é hoje, você pudesse deixar um único ensinamento para quem está assistindo a gente, uma dica de ouro para essa pessoa levar para a vida, qual seria? A ouvir a sensibilidade dela, certamente, não depender do outro para poder te trazer um conselho, uma orientação, não precisar de um tarólogo para poder resolver seus problemas, não precisar de uma religião para poder te ensinar alguma coisa,
não precisar da astrologia para se conhecer. Embora tudo isso, astrologia, tarô, religião, possam ser facilitadores que a pessoa busque por ela, veja a necessidade e confia nela, porque está tudo ali, gente, está tudo dentro da gente. A gente que fica buscando fora. Amei o seu conselho. Bom, primeiro, obrigada pelo jogo. Imagina. Agora eu quero que você fale o que é ser uma pessoa gigante. Que é ser uma pessoa gigante, ao meu ver, é ser uma pessoa humilde no sentido de compreender que ela não tem o domínio sobre aquilo, mas que ela precisa constantemente se aprimorar em relação a isso. Que ela tem essa humildade, né? Exatamente. Edu, muito obrigado pela tua presença. Quem quiser Imagina. conhecer um pouco mais do teu trabalho, te seguir nas redes sociais, acompanhar os programas que você faz, que não são poucos. Não. Então já passa o serviço. Isso aí. Galera, segue lá no Instagram, @EduScarfon. Também tô no YouTube, tá? EduScarfon. Inscreva-se no canal, que tem vídeos semanais de magia, espiritualidade, astrologia, tarô. Então você que gosta, se inscreve no canal no YouTube. Ah, e se puder acompanhar também a programação, né, da Astral TV, aqui em São Paulo é canal 33.3 da TV aberta, Campinas 47.1, e o pessoal pode assistir também pela Soul TV, né, que é um aplicativo de qualquer lugar do mundo, canal 85. E pelo site. Muito bom. Então é isso. Muito obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Semana que vem a gente volta com outro gigante. E, por favor, já se inscreve no canal, já deixa seu comentário, já deixa o seu joinha, que tudo isso ajuda a gente a evoluir e a crescer um pouco mais no YouTube, fazendo esse conteúdo chegar a mais gente, não é isso? Comentários que a gente quer conhecer vocês também. Então é isso. Paula, Edu, muito obrigado. Obrigada. E agora a Isso. gente termina, ó, olhando pra lá e dando um tchauzinho, que é assim que a Isso gente aí. termina todos.